Os filhos do falecido. Em tempos já bem idos, fui apresentado a alguns circunstantes como o filho da falecida, em virtude de a minha progenitora ter já perdido a vida. Na altura achei um pouco estranha aquela forma de apresentação, mas não retruquei para evitar ouvir que não era aquela educação que a falecida me havia dado, mas fiquei com uma pulga na orelha. A partir daquele instante, comecei a vasculhar todo tipo de dicionários e enciclopédias que me apareciam pela frente. Conversei com médicos e outros especialistas para saber o que é realmente um falecido. Encontrei várias definições, umas exaustivas e outras não tanto. Mas fiquei com a ideia de que falecido é um indivíduo ou ente que tenha cessado todas as suas funções vitais, isto é, um morto. Portanto, aquele que já não pode realizar nenhuma atividade, incluindo a procriadora, por não ter essa autonomia. Aliás, é mesmo por conta desta cessação das funções vitais e, consequentemente, falta de autonomia, que até o seu próprio funeral deve ser realizado por outras pessoas, da forma como estas bem entendem, mesmo contrariando o que em vida este falecido terá determinado. Não raras vezes a família destes falecidos perde as suas propriedades por decisões tomadas pelos vivos, porque o falecido já não pode reclamar nada. Vivo e revivo este dilema quase todos os dias da minha vida, pois, em bastantes ocasiões, tenho ouvido gente que de boca cheia continua a apresentar os seus como os filhos do falecido ou da falecida. Nesta senda, até têm-nos sido apresentados os esposos ou esposas vivos dos falecidos, como se estes entes vivos tivessem contraído matrimônio com aquele corpo inerte que mesmo para o último banho precisa das mãos dos vivos. Ora, se o falecido já não pode realizar nenhuma função vital, como é que ele ainda consegue ter filhos? Como se explica que pessoas vivas e bem vivinhas da Silva sejam filhas ou cônjuges do falecido ou da falecida, entes que já não exercem nenhuma função vital, pelo menos no que podemos testemunhar nós que ainda peregrinamos neste vale de lágrimas. Se o falecido tem filhos, esposas ou esposos, não os terá consigo lá na outra dimensão onde nós não podemos alcançar enquanto entes vivos na Terra. Vai daí que a compositora e intérprete moçambicana Elvira Viegas, no refrão de uma das suas canções, diz, e passo a citar: "Loko nitava madrua ninga tisivona kushonga kasoni." Ou seja, logo que for falecida, não poderei contemplar a beleza de nada que para mim fizerdes. Fim de citação. Não é minha intenção escandalizar quem quer que seja e muito menos mexer com as crenças que cada um de nós enraizou desde que se conhece como gente, ou pelo menos desde que se deixou formatá-la pelas crenças sociais. Mas não era melhor as apresentações de pessoas cujos progenitores ou cônjuges partiram desta para outra dimensão fosse mais ou menos assim? Estes são os filhos do meu irmão fulano, já falecido. Ou então, esta é a esposa do Beltrano, já falecido. E por aí em diante. Porque todos conhecemos os filhos do Tembe, quer esteja ele vivo ou não, e não os do falecido Tembe, que nem sabemos em que circunstâncias se encontra lá naquela dimensão onde ainda não chegamos. E enquanto refletimos sobre os filhos e cônjuges dos falecidos, um forte abraço, Antônio Tembe.